Oi, gente, tudo bem? Éder Nozima, pastor da Free Church Reforma e Carisma, aqui com vocês. E eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês a respeito, não apenas de aborto, mas de outras questões políticas que são importantes para os evangélicos e sobre a maneira como nós evangélicos temos muitas vezes falado sobre esse assunto. E eu gostaria de ler um texto com vocês que está lá em 1 Coríntios, no capítulo 10, do versículo 31 ao versículo 33, onde diz o seguinte: Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. E complementando com 11:1, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Eu acho que um dos grandes problemas que nós temos enfrentado quando a gente resolve falar publicamente sobre assuntos que não dizem, não é que não dizem respeito, mas sobre assuntos que vão além simplesmente da parte espiritual, sobre assuntos da fé cristã que tem um impacto na sociedade. Eu acho que um dos problemas que nós temos enfrentado é que nós isolamos o versículo 31 e nós ignoramos aquilo que os demais versículos dizem. Então, muitas vezes o que os evangélicos fazem é o seguinte: olha, eu preciso falar e fazer tudo para a glória de Deus. Então, eu vou proclamar qual é a posição de Deus a respeito de todos esses assuntos, a respeito de aborto, a respeito de pena de morte, a respeito do casamento gay, a respeito, sei lá, de políticas econômicas e outros assuntos. E na maioria das vezes, o que os evangélicos têm feito, ou o que as lideranças evangélicas têm feito, é que elas têm estado preocupadas apenas em falar aquilo que elas entendem ser a vontade de Deus. E tem feito isso de uma maneira em que tem sido agressiva, de uma maneira que não leva em consideração aqueles que não fazem parte da igreja, né? Então o tom é inadequado, as palavras são inadequadas. Isso muitas vezes acontece não apenas porque essas pessoas não estão sendo levadas em consideração, mas porque muitas vezes esses pastores, esses líderes, eles estão falando apenas para os evangélicos. É uma coisa que você pode reparar. Quando você procura um pastor, um líder evangélico famoso que tem comentado sobre esses assuntos, o discurso deles parece que não foi feito para dialogar com o restante da sociedade. Parece que foi feito apenas para marcar a posição para as ovelhas, né? Ou seja, para os evangélicos, sobre como eles devem pensar, o que eles devem dizer, e não há qualquer preocupação em produzir uma mudança de consciência na sociedade. A preocupação é dizer com clareza o que eles entendem ser a vontade de Deus, ou qual é a vontade de Deus, marcar posição para os evangélicos e no debate público ganhar pela força, né? Nós somos a maioria, então vamos construir aqui a nossa maioria cristã conservadora e o restante que se adeque. Acho que é mais ou menos esse o espírito com que muitos têm se dedicado ao debate público no nosso país. A questão, meus queridos, é que logo depois que Paulo fala de fazer tudo para a glória de Deus, ele diz que nós não devemos nos tornar causa de tropeço, nem para judeus e nem para gentios. Ou seja, quando nós fazemos as coisas para a glória de Deus, nós não somos uma pedra de tropeço para outras pessoas. Nós não somos uma pedra de tropeço para outros grupos. Claro, existem alguns momentos em que a gente tem que dizer a lei de Deus com clareza, e aí até o próprio Senhor Jesus é descrito como pedra de tropeço e rocha de escândalo. Mas essas são algumas situações. De modo geral, meus queridos, nós devemos fazer tudo para a glória de Deus sem procurar ser uma pedra de tropeço para aqueles que não partilham da nossa fé, para aqueles que não partilham da nossa posição. E isso implica que a gente deveria escrever, falar, tuitar a respeito desses assuntos, levando em consideração aqueles que não são evangélicos, evitando, por exemplo, termos provocativos. Eu vou falar homossexualismo, mesmo sabendo que esse termo é um termo que é agressivo para a comunidade LGBTQIA+. Mas será que nós deveríamos ter tanto apego assim a esta palavra? Por que não usar uma palavra mais suave, né? Ou uma palavra que eles considerem adequada, como, por exemplo, homoafetividade? Isso
é agir de uma maneira que a gente não se torne causa de tropeço. Agora, existem outras pessoas que são justiceiras, né? E essas pessoas, elas não se preocupam com a igreja de Deus. Então, elas se preocupam apenas com aquilo que o mundo vai pensar, e aí elas atacam a piedade evangélica, elas fazem acusações pesadas a respeito da igreja de Deus, sem também qualquer cuidado com as palavras, e o que elas estão fazendo é quebrando o finalzinho do versículo 32, quando diz assim, né, não vos torneis causa de tropeço, aí fala nem para judeus nem para os gentios, e aí chega no final, nem tampouco para a igreja de Deus. Ou seja, quando nós fazemos as coisas para a glória de Deus, a gente precisa tentar ter os dois públicos em vista. Tanto aqueles que são parte da igreja de Deus, como aqueles que não fazem parte da igreja de Deus. E os mesmos princípios se aplicam. Não tentar ser agressivo desnecessariamente, não ser provocativo desnecessariamente. Algumas vezes é preciso, tá? Algumas vezes é preciso. Mas se não há necessidade, gente, a gente não deve fazer isso. O nosso objetivo, né? Olha só o que diz no 33. Por que a gente tem que fazer isso? Porque Paulo diz, assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos. Paulo era agradável a todos para quê? Para que todo mundo gostasse dele? Não, como ele mesmo diz, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. E aí ele termina dizendo, sede meus imitadores como também eu sou de Cristo. Ou seja, quando eu falo para a glória de Deus, eu levo em consideração o meu próximo. Tanto o meu próximo dentro da igreja, quanto o meu próximo fora da igreja. E eu levo em consideração o meu próximo, meus queridos, porque o meu desejo não é o de que eu seja glorificado, mas é o de que essas pessoas possam ser salvas. E sim, meus queridos, é bíblico agradar as pessoas para que elas possam se abrir para a salvação. Paulo diz que ele faz isso, que ele tenta em tudo ser agradável a todos, para que muitos sejam salvos. E isso, meus queridos, é fazer tudo para a glória de Deus. Isso é imitar a Paulo. Isso é imitar a Cristo. E tendo dito isso, meus queridos, é preciso que a gente se posicione, que a gente reflita. De que maneira nós temos defendido as causas que são caras aos evangélicos na arena pública? De que maneira nós temos evangelizado as pessoas? Nós temos falado apenas para lacrar dentro da igreja evangélica? Ou a gente tem levado em consideração aqueles que estão de fora? E aqueles que têm uma preocupação mais social? A gente tem se dirigido à igreja sem levá-la em consideração também, ferindo, machucando, sem necessidade? Para quê? Esse é um convite não apenas para vocês, é um convite para mim também. Eu também preciso repensar essas questões. Todos nós precisamos. E que nessa semana, especialmente nesse fim de semana, nós possamos estar pensando e refletindo sobre isso. Fica aí meu abraço para você. A Free Church Reforma e Carisma está se reunindo online, todos os domingos às 6 horas da tarde pelo Zoom. Se você quer participar, manda uma mensagem para mim, manda uma mensagem para a igreja, que a gente passa o link para você participar das atividades da nossa igreja. Que Deus abençoe você.